Olá, alunos da terceira série, tudo bem? Quem fala aqui é Cris, professora de texto e gramática. Hoje eu vou retomar com vocês a aula sobre recursos discursivos e apresentar os exemplos que o livro texto traz, que são muito interessantes para vocês entenderem bem esse tema de gramática. Então, o objetivo principal é mostrar para vocês, por esses exemplos, que há uma diferença significativa entre recurso linguístico e recurso expressivo. E nós vamos fazer isso comparando diferentes formas de expressar um mesmo acontecimento. Isso está no capítulo 7 do livro texto de vocês, que fica nas páginas 51 a 55. O exemplo 1 que o livro texto traz é a Copa do Mundo de 2014. Vocês vão lembrar Alemanha versus Brasil, o 7-1. O primeiro texto, diarinho, sonho do Hexa é massacrado, o Brasil perde de 7-1 para a Alemanha. Então vocês vão ver que a oposição entre o sonho e o massacre produz um efeito de sentido de decepção nessa capa desse jornal. A foto do jogador agarrado à rede, cabisbaixo, confirma o sentimento de abatimento pelo massacre. E a legenda, aqui, Brasil perde de 7-1 para a Alemanha, não explora nenhum recurso discursivo impactante. Então, esse é o primeiro exemplo de como o Alemanha 7-1 contra o Brasil foi noticiado. Agora vejam esse segundo exemplo. Esse primeiro exemplo tem bastante objetividade. Vejam, vexame. Em vexame histórico, o Brasil é humilhado e goleado para a Alemanha por 7-1 no Mineirão e dá adeus ao sonho do Hexa. No sábado, a equipe de Felipão vai disputar o terceiro lugar da Copa contra a Argentina ou Holanda. E aí nós temos aqui a linguagem é usada de uma forma mais criativa do que o primeiro exemplo que eu dei para vocês. O efeito de sentido é da vergonha, como no primeiro exemplo, mas aqui vem expresso pela palavra vexame e pela imagem do ocultamento do rosto aí do jogador. E vejam que há um acréscimo artificioso da letra H, que forma a palavra hexa, 6 em grego, que traz aí, mais uma vez, a transformação do sonho de ser hexacampeão em vexame. A exposição do inacreditável número de gols sofridos que vem na legenda ali embaixo. E a imagem do jogador brasileiro que não tem coragem de mostrar a cara, tá com esse saco de papel na cara. E tem os olhos arregalados e os braços caídos. Então vejam como a união entre o escrito, a linguagem verbal, e as imagens mostram nossa vergonha, diante do 7-1. Não vai ter capa. Hoje não dá para fazer graça. A gente ficou com vergonha. Amanhã nós voltamos. Asterisco. Enquanto você lia isso, mais um gol da Alemanha. Veja a criatividade dessa capa, o efeito da vergonha novamente. O fundo do texto completamente negro, que sugere luto. Foi muito triste para o brasileiro perder de lavada assim da Alemanha. A negação de fazer uma capa e de fazer graça, por conta da expectativa frustrada. Havia uma expectativa de fazer uma capa muito bonita, com humor, trazendo a possibilidade do hexacampeonato, mas enfim, a expectativa foi frustrada por essa lavada. A promessa de voltar no dia seguinte é ironicamente desmentida pelo acréscimo de mais um gol, porque quem assistiu o jogo lembra, daí a pouco, gol da Alemanha. Daí a pouco, gol da Alemanha. O telespectador se admirava da velocidade com que a Alemanha foi golpeando o Brasil naquele jogo. Então, mais um gol da Alemanha enquanto você via isso. É uma brincadeira irônica aqui. É a capa da revista Meia Hora, do Rio de Janeiro. Vergonha. Hoje em dia,
Vejam a imagem das estrelas, 5 estrelas é o que o Brasil tem como campeonatos e uma delas está caindo. Então, a capa do jornal com fundo preto, a palavra vergonha escrita em destaque, a manobra discursiva sutil, né? Um pouco mais sutil que as duas que a gente viu agora há pouco, com a estrela vazia que representa o sonho da sexta estrela, um sonho que caiu. Né? O vazio representa a desilusão e o trajeto em amarelo fosco representa a queda desse sonho. Então, muito bem feita também essa capa. Aqui um outro exemplo. No Rio de Janeiro, um ex-aluno matou 12 e se suicidou em seguida. Então, primeiro, a Gazeta de Alagoas escreveu assim: atirador mata 12 no Rio. Uma segunda manchete de João Pessoa, do jornal O Norte: massacre, desespero e comoção no Rio. Uma terceira manchete: ex-aluno mata 12 estudantes na pior tragédia em escolas do país. Foi a Folha de São Paulo. Um quarto exemplo: em uma chacina sem precedentes no país, ex-aluno de colégio matou 12 alunos. Jornal do Concurseiro, também, todos eles do dia 8 de abril, logo o dia seguinte a essa tragédia. O que eu queria chamar a atenção é que essas 4 manchetes são ótimas, não há problemas, usa os recursos linguísticos corretamente, mas não há nada que chame atenção, que provoque um efeito discursivo. O que vai acontecer nos 2 exemplos que eu vou mostrar agora. Massacre choca o Brasil, uma dor que não tem fim, na Folha de Pernambuco. E mais essa aqui, luto, 12 mortos, 190 milhões de feridos. Veja, essas duas elas trazem um impacto do que foi, o choque que foi o Brasil, a dor que não tem fim. A última, a número 6, ainda fala em 190 milhões de feridos. Obviamente que aqui ela está trazendo um sentido figurado. Quem são esses feridos? São todos os brasileiros. A população toda brasileira ficou chocada com essa chacina do jovem estudante. E aí, então, nenhuma das manchetes contém desvios da norma padrão. Então, do ponto de vista de recursos linguísticos, são todas equivalentes. As 4 primeiras e essas 2 aqui. Do ponto de vista de recursos discursivos, e aí que eu chamo a atenção entre a diferença entre as 4 primeiras e essas aqui, é que há uma boa diferença. Essas daqui chamam a atenção, elas chocam, elas trazem um impacto, quase que um poema, né? Uma maneira de expressão que provoca um efeito de sentido muito maior. Luto, 12 mortos, 190 milhões de feridos. Esse último mereceu até comentários elogiosos de muitos jornalistas. Lá do Diário de Pernambuco, então, luto, 12 mortos, 190 milhões de feridos. Percebam que a maneira de dizer foi diferenciada. Todas as 6 manchetes dizem o mesmo fato, noticiam o mesmo fato, mas essas 2 últimas têm um modo de dizer que é diferente. Como exemplo 3, eu trago uma reportagem sobre o tratamento por meio de ervas medicinais. Então, o tratamento pelas ervas é legal. Primeiro porque elas é mais barata que os remédios da farmácia. Depois tem outra, se elas não faz bem, mas também mal também não faz. Vejam que essa primeira forma de escrita é uma transcrição de fala de uma opinião popular. O jornalista poderia ter usado aspas para demarcar o discurso citado em sua forma original, para mostrar que esses desvios da norma padrão, na verdade, são a forma como a pessoa, uma pessoa popular, alguém mais simples, deu a sua opinião sobre o tratamento com ervas medicinais. Se esse mesmo texto quisesse sofrer agora uma alteração para que não tivesse desvios quanto à norma padrão, olha como ele ficaria.
O tratamento por ervas é vantajoso. Primeiro, porque elas são mais baratas que os remédios de farmácia. Além disso, se elas não fazem bem, mal também não fazem. Vejam o cuidado com as palavras, com a concordância verbal, com a concordância nominal, inclusive a escolha lexical, em vez de usar apenas legal, que é mais informal, mais próprio da oralidade. O jornalista agora usa vantajoso e aí usa, elas são mais baratas. Além disso, uma conexão aqui para estabelecer a coesão entre a primeira parte do que é dito e o que vem logo em seguida, e todo o cuidado com a concordância verbal. Nós temos aqui, então, uma reformulação corrigindo-se os desvios gramaticais para adequar o texto ao gênero jornalístico escrito e formal. Então, pode ser publicado para ser lido esse texto, porque ele tem um cuidado com as palavras e um cuidado com as normas gramaticais. Agora, um terceiro modo de dizer, vejam. A fitoterapia, confrontada com a alopatia, tem inequívocas vantagens. Primeiro, pelo seu baixo custo. Segundo, pela ausência de sequelas comprometedoras. Aqui a fala é toda diferenciada. O tratamento de ervas é chamado de fitoterapia, que é um termo mais técnico do mundo científico, confrontado à alopatia. O que é alopatia? É a maneira da medicina tradicional de cuidar com remédios de farmácia. Vejam que o cuidado da escolha lexical agora se baseia em dados científicos. E fala em vantagens inequívocas. Também usa uma palavra mais sofisticada para um tipo de texto que se quer mostrar como científico. Então, o baixo custo e a ausência de sequelas comprometedoras. Novamente, uma escolha lexical mais rebuscada, e tudo isso, então, traz alterações para tornar o texto mais próximo do gênero científico, e aí garante-se um efeito de ser mais respeitado que o falar comum. Veja que os três exemplos aqui dizem a mesma coisa, mas a maneira de dizer foi sofrendo alterações de acordo com o gênero que eu quero utilizar. A fala popular, o gênero jornalístico, que é formal, e agora o gênero científico, que além de ser formal, também é cuidadoso na escolha das palavras e usa termos mais técnicos. E aí, então, os gêneros textuais exigem o uso da norma padrão. Mesmo nesse tipo de texto, o uso da norma padrão é necessário para atender às exigências do gênero, mas não é suficiente para defini-los como bons. Nós vimos os exemplos anteriores aí. O terceiro exemplo era muito bom porque, além de ser gênero jornalístico, era um gênero científico. É sempre possível encontrar um modo de dizer mais atraente, mais expressivo para produzir o mesmo sentido, com um efeito de sentido diferenciado. Percebe que o segundo traz um sentido de objetividade, com cuidado da linguagem jornalística, mas o terceiro, o efeito de sentido de credibilidade é muito maior. A credibilidade alcançada pelos usos de termos científicos mostra que ele se diferencia do segundo, certo? E aí, então, o texto é aceitável, né? Aquele que fica no limite dos recursos linguísticos. Então, eu não erro a língua portuguesa, eu não erro as concordâncias, eu escolho corretamente as palavras e eu adequo esse meu texto às normas compatíveis com o gênero. E aí eu faço aquele segundo texto jornalístico escrito formal. Mas o texto ele pode ser também cultivado, que vai além do simplesmente aceitável, que é aquele que o enunciador então dispõe, sem exagero, a encontrar modos de dizer que tem um grau de expressividade superior àquele que se obtém sem esforço. Então, houve um cuidado maior na escolha das palavras que traziam em si um efeito de veracidade, um efeito de credibilidade, porque eu
coloquei-o no nível do texto científico. E aí, resumindo para vocês, os recursos discursivos. Eles são, então, manobras feitas por meio de seleção de palavras, adotadas pelo enunciador para tornar seu texto mais atraente e mais persuasivo. Depende da intenção do enunciador, então ele escolhe determinadas palavras. Esses recursos interferem mais no efeito de sentido do que no sentido dos enunciados. Nós vimos no exemplo dos textos sobre as ervas medicinais que os 3 exemplos diziam a mesma coisa. O sentido era o mesmo, só que o efeito de sentido em cada um deles é diferenciado. E do ponto de vista argumentativo, os recursos discursivos servem para valorizar diretamente o enunciado. O enunciado fica mais bonito, o enunciado chama atenção. A maneira de dizer deixa o texto mais expressivo. E, de certa forma, indiretamente o enunciador, quem está dizendo aquilo, ganha respeito porque ele diz daquela forma mais elaborada. Então, essa foi uma aula sobre recursos discursivos, que está no capítulo 7 do livro Texto de vocês, nas páginas 51 a 55. Como tarefa, eu queria que vocês lessem o capítulo 7 para verificar outros exemplos muito interessantes que estão ali de como usar os recursos linguísticos e os recursos expressivos também. Além disso, fazer os exercícios de 1 a 6 da sua apostila Ângulo 10, que estão na página 28 a 31, que são das aulas 13 e 14, que são relacionadas a esse